E o São Paulo encaminhou a contratação de Cauli, meio atacante do Bahia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo e te conta quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato de forma amigável e antecipada do vínculo de José Martínez. Preciso falar também do Flamengo de olho no novo Pogba brasileiro. Tudo sobre a demissão de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Data para a apresentação de John Arias no Palmeiras. Falo também sobre o Santos de olho em volante na Major League Soccer. Saídas em massa no Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convite bem legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito em que você vai receber dicas, sugestões, análises e odds desreguladas, tudo para que você tenha muito mais chance de acertar na hora da sua fezinha esportiva. Você não vai pagar absolutamente nada e eu vou te deixar na cara do gol. São mais de 40 mil pessoas fazendo parte do meu grupo e quase todo mundo super satisfeito. Para participar é fácil, clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir por lá. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Darwin Núñez ficou de fora da lista de inscritos do Al Hilal no Campeonato Saudita. Você sabe, na semana passada Karim Benzema foi contratado e ele ocupou a vaga do uruguaio. A grande consequência, se não sair do Al Hilal, o Darwin Núñez pode disputar no máximo 6 partidas daqui até a Copa do Mundo. Enorme prejuízo para a seleção uruguaia. Bora falar sobre o Fluminense, que não conseguiu contratar Boanga. O novo alvo é Alexis Coelho, atacante que pertence ao São Lourenço, segundo a proposta feita pelo Flu de 5 milhões de dólares e ainda aguarda-se uma resposta. Preciso contar também que Abel Braga foi punido com 5 jogos de suspensão, além da multa de R$20 mil por uma fala homofóbica no fim do Brasileiro do ano passado. Você vai lembrar que ele foi perguntado sobre uma camisa rosa que o Internacional usaria e ele disse, abre aspas, parecia time de viado, fecha aspas. O que você pensa sobre punições como essa? Use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo. E a crise financeira segue causando consequências importantes. O Botafogo demitiu de mais de 20 funcionários nas últimas horas e outras demissões devem ser vistas nos próximos dias. Tudo para tentar diminuir o impacto do péssimo fluxo de caixa. Você já deve ter lido ou ouvido que John Textor parou de colocar dinheiro até porque não consegue mais grana emprestada. Recentemente ele foi buscar 25 milhões de dólares para pagar uma série de dívidas antigas que ele mesmo constituiu. O problema é que esses 25 milhões de dólares terão juros astronômicos. E a tendência é que o Botafogo tenha de devolver mais de 50 milhões de dólares em 4 meses. Há quem garanta que ele está pegando esses empréstimos sem qualquer possibilidade de devolução para que os responsáveis pelos empréstimos acabem por assumir a SAF botafoguense. Só para completar, Tairo Arruda já havia deixado o Botafogo e outros dirigentes importantes podem seguir o mesmo caminho muito em breve. Só para completar, o Botafogo, que tem feito poucos esforços, não vai contratar mais ninguém e está disposto a vender jogadores importantes, ainda que sejam caras muito acima da média, como Danilo e Montoro. A tendência é que o Botafogo tente segurá-los até a metade do ano, a menos que apareçam propostas extremamente qualificadas já nesse mês. E o Santos está de olho em um brasileiro que tem feito sucesso no futebol dos Estados Unidos, Kaique Silva, volante de só 20 anos de idade, revelado na Copa São Paulo de Juniores do ano passado pelo Grêmio. Ele acabou comprado pelo FC Dallas e em sua primeira temporada nos Estados Unidos, 31 jogos e 3 gols mesmo atuando como volante. Um desses gols, inclusive, classificou o FC Dallas para os playoffs. O time acabou sendo eliminado no primeiro mata-mata, mas a verdade é que o Kaique Silva terminou a temporada em alta. Jogador descoberto pelo Santos e as tratativas já começaram. A ideia do Peixe é tentar fechar o mais rápido possível essa aquisição. Santos que ainda busca mais opções no mercado para tentar fortalecer o elenco que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Só para completar sobre o Kaique, contar um pouquinho sobre a história dele, jogador que surge no Rio de Janeiro e antes de se mudar para o Grêmio ainda nas categorias de base, ele passa por todas as dificuldades financeiras. Especialmente quando seu pai e sua mãe ficam desempregados. Ele não tinha dinheiro nem para o transporte
transporte que o levaria para os treinos. O jogador acabou recorrendo para um tatuador bem famoso entre jogadores. Esse tatuador, além de emprestar o dinheiro para a condução, ainda contratou sua mãe para trabalhar no escritório de... Não dá para chamar de escritório, né? Mas onde ele atuava fazendo as tatuagens. A partir daí, a vida do Kaique Silva começa a melhorar. E se a transferência para o Santos acontecer, certamente uma condição financeira ainda melhor. Preciso falar agora sobre Jorge Sampaoli, que não é mais técnico do Galo. Demissão foi anunciada na tarde dessa quinta-feira, depois de uma reunião entre as partes. É óbvio que os resultados pesaram, mas eles não foram determinantes para a saída super precoce do treinador argentino. Nos últimos 21 jogos, o Atlético teve aproveitamento de apenas 30% dos pontos, com um destaque negativo para o empate em 3-3 contra o Remo, na noite dessa quarta-feira, em plena Arena MRV. Galo que vai para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, precisando vencer do Itabirito e ainda contar com pelo menos mais um tropeço de algum concorrente para passar a próxima fase. Se não chegar às semifinais do Campeonato Mineiro, essa vai ser a primeira vez que o Galo fica de fora desde 1997. A grande treta envolvendo Sampaoli e Atlético se dá pelos reforços. Sampaoli não gostou de algum dos reforços contratados pelo Atlético, entre eles Matheus Cassierra e também Alan Minda. Tanto é que nem vem utilizando a dupla. Isso gerou enorme insatisfação. Para piorar, Sampaoli ainda vinha cobrando reforços de peso e extremamente caros fora da realidade financeira do Atlético. Diante desse cenário, o Galo decidiu dispensar o treinador argentino, que sai pela porta dos fundos mais uma vez sem conseguir bom trabalho. A busca do Atlético por um novo treinador se baseia em comandantes brasileiros. Se você tivesse de escolher um técnico daqui, qual seria a sua opção? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Diogo Arias. No Palmeiras, o Verdão anunciou que a apresentação do novo reforço alviverde acontecerá nesta sexta-feira na Academia de Futebol a partir das 3 da tarde. O Arias é esperado nas próximas horas em São Paulo, onde vai fazer o desembarque para ser apresentado de forma oficial. Já está tudo certo entre Palmeiras, Wolverhampton e Arias. Ele passou por exames médicos na Inglaterra, já assinou o contrato e inclusive tem seu nome registrado no Boletim Informativo Diário desde a última quarta-feira. A estreia não deve acontecer no domingo contra o Guarani, até porque o Arias nem treinou com o restante do elenco. Seria meio maluco que o cara chegasse na sexta, treinasse no sábado e entrasse em campo no domingo. Nem é um jogo extremamente importante. Palmeiras vai para o confronto contra o Guarani já classificado. A grande verdade é que uma vitória do Palmeiras contra o Bugre vai ajudar a São Paulo, a Corinthians e a Santos, que ainda não tem a vaga assegurada no mata-mata do Campeonato Paulista. Só para lembrar, o Arias foi contratado por 25 milhões de euros fixos, mas com 18% de impostos e 10% de comissão, o custo total da operação ficou em 32 milhões de euros, ou 198 milhões de reais. O que você pensa sobre Arias no Verdão? Ah, só uma última. A tendência é que o meio atacante colombiano, que no Wolverhampton não conseguiu brilhar, estreie pelo Palmeiras justamente contra o Fluminense em jogo do Campeonato Brasileiro marcado para o dia 25. Já o Flamengo está de olho no novo Pogba brasileiro. Pelo menos é dessa maneira que se referem a Kensani, volante de 17 anos de idade, que integra as categorias de base do Curitiba. Cheguei a assistir a alguns vídeos desse atleta nas redes sociais e de fato ele impressiona pela quantidade, pela capacidade física, mas também pela qualidade com a bola nos pés. Tem um dos vídeos em que dá uma bica, ele mata a bola no peito, a bola fica à disposição e ele ainda aplica um chapéu no adversário. O Flamengo procurou nas últimas horas o Curitiba para saber a pedida do atleta. Vale a lembrança, para saber a pedida do Coxa. Vale a lembrança de que o Kensani recebe 15 mil reais por mês. Por conta disso, sua multa rescisória em território nacional é de 30 milhões de reais. A ideia do Flamengo é pagar uma quantia menor para contratar o jogador, deixando o percentual de uma venda futura para o Coxa. Kensani, que já esteve na mira da Roma e do Olympique de Marselha, ambos os clubes convidaram o volante para fazer um período de testes. O Curitiba obviamente não aceitou. Só uma última curiosidade sobre o, entre aspas, novo Pogba brasileiro. Ele tem pai moçambicano. Tô curioso para ver como é que essa negociação se sai e também para ver o Kensani jogando de forma profissional. Descobrir quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato antecipado de José Martínez. Nas últimas horas, Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, e representantes do volante venezuelano se acertaram. E esse vínculo vai ser interrompido de forma amigável. O
Vale a lembrança de que o Martínez tinha vínculo até dezembro de 2027 e recebia 75 mil dólares por mês. Estamos falando de 390 mil reais mensais. Pois bem, o Martínez vai receber até dezembro desse ano 30% dos seus salários. Mês de janeiro não será pago como multa pelo fato dele não ter aparecido. Isso significa que ele terá direito a 117 mil mensais ou 1.440.000 reais até o fim da temporada. No ano de 2027, nenhum centavo será pago ao atleta. Economia nesse ano de 3.760.000, na próxima temporada de 5.200.000 reais. Você soma tudo e dá para garantir que o Corinthians economiza com a saída antecipada do volante cerca de 8.900.000 reais. Importante registrar que o Martínez vai precisar passar por uma cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Havia uma discussão se essa lesão se deu durante o período de férias dele ou vestindo a camisa do Corinthians. O Timão vai arcar com os custos, embora por conta do plano de saúde que ele tem com o Corinthians, todo o custo não será pago nem pelo Corinthians nem pelo atleta, e sim pelo plano de saúde. Saideira sobre o Timão. O volante Alan pode estrear na noite dessa quinta-feira contra o Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro. O ex-atleta do Flamengo já foi apresentado, anunciado, treinou bem e agradou ao técnico Dorival Júnior, por isso foi relacionado para a partida. E o São Paulo pode anunciar em breve a contratação de Cauli. As negociações entre o Tricolor e o Bahia avançaram para um empréstimo até o fim da temporada, operação que vai gerar na casa dos 500 mil euros ou 3 milhões de reais pelo empréstimo. Ficou combinado entre as partes que, se o Cauli disputar pelo menos 25 jogos ao longo do ano, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Se completar 40 jogos depois de ser comprado, São Paulo paga mais 600 mil euros. Há também uma série de bônus previstos nesse contrato, mas o que se avança é que o São Paulo está perto da contratação de um camisa 10, que era alvo desde a temporada passada. Cauli, que tem 28 anos de idade, 30 anos de idade, havia sido contratado em 2023 pelo Bahia, viveu fases bem legais, especialmente no seu início. Temporada passada já foi mais ou menos, nessa temporada ele esteve em campo em apenas 2 oportunidades. Ficou fora dos planos do Bahia e agora mais perto de virar reforço do São Paulo. Deve ser anunciado assim que o acordo for sacramentado. O que você pensa sobre as contratações do São Paulo em 2026? Danielzinho e Lucas Ramon têm sido super elogiados. Cauli pode se juntar a outros meio-campistas para tentar dar um pouco mais de criatividade. Enquanto isso, o São Paulo vai se arrumando líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 9 possíveis. Precisa da vitória contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no domingo, para não depender de outros resultados e se garantir na próxima fase de mata-mata do Paulistão. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.